Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com uma informação maravilhosa. O Flamengo enfim confirmou aquilo que a gente vem falando já há alguns vídeos. A renovação de contrato de Bruno Henrique, a renovação de contrato de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. É isso mesmo, ele senta à mesa com Zico, com Nunes, com Adílio, com o Leandro, ele senta à mesa com os caras, com a Arrascaeta, ele senta à mesa com esses caras. E esse cara, de 35 anos, assinou a renovação de contrato até dezembro de 2027, e a gente vai trazer informações de como foi essa renovação de contrato, detalhes, se teve alteração no salário, se não teve, o que ele disse. A gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Vamos trazer também informações sobre Pulgar e Paquetá. Eles têm chance de ficarem à disposição já para o jogo de quinta, para o jogo de domingo, pelo Brasileirão. Tem a agenda do Flamengo também, logística diferente para 2 jogos dessa semana. A gente vai trazer tudo no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, crescer cada vez mais, assim como o Flamengo. É isso mesmo, o Flamengo está crescendo na temporada, embora tenha sido resultado, empate com gosto bem amargo, mas o Flamengo está 9 jogos sem perder, 7 vitórias seguidas e 2 empates seguidos, e agora o Flamengo tem o Independente Medellín na quinta-feira, e para esse duelo, o Flamengo terá uma logística, na verdade não para esse duelo, né? Para o duelo seguinte, a logística do Flamengo será diferente. O Flamengo divulgou aqui a agenda do elenco profissional para essa semana. Vamos lá, segunda-feira, no caso hoje, já teve treino, 10 horas da manhã, e a gente vai dizer se o Plata treinou também. Terça-feira, amanhã, 10 horas da manhã. À tarde, a equipe viaja para a Colômbia. Quarta-feira, treino à tarde no CT do Atlético Nacional. Quinta-feira, jogo contra o Independente Medellín. Na sexta-feira, pela madrugada, viaja para Porto Alegre. Na sexta à tarde, treino no CT do Internacional. No sábado à tarde, também treino no CT do Internacional. E no domingo, Grêmio e Flamengo, jogo 7h30 da noite, lá na Arena do Grêmio. E na segunda-feira, pela madrugada, viaja para o Rio de Janeiro. E a agenda da semana que vem, claro, ainda não tem. Vamos por partes. Primeiro, na atividade dessa segunda-feira, Gonzalo Plata. E por que eu estou falando dele? Porque foi um jogador que sentiu um problema físico na reta final do jogo contra o Vasco, ficou em campo na base de sacrifício, porque o Flamengo não podia mais fazer substituições naquele momento. Então o Plata acabou ficando no sacrifício, ficou aquela preocupação. Será que sentiu algo? Para vocês verem como o futebol é dinâmico. Sei lá, 15, 20 dias atrás, a torcida não queria ver o Gonzalo Plata pintado de ouro. Hoje, jogador titular absoluto, e ficou aquela preocupação, mas ele treinou normalmente. E aí muita gente me pergunta, me questiona, Pulgar e Paquetá. Na própria entrevista coletiva, o Leonardo Jardim disse que para essa semana é difícil, mas o Pulgar tem uma chance remota de ficar à disposição para o jogo de de domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, para esse jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não terá Alexandre, provavelmente Ayrton Lucas será titular. Então, o Paquetá ainda vai demorar mais um pouco, talvez fique à disposição para o jogo contra o Vitória. Talvez esse é o planejamento do Flamengo, preparando o Paquetá para voltar contra o Vitória e ficar à disposição para o jogo seguinte, que é uma das finais do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, jogo confronto direto, porque para mim os dois times vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Como a Leila Pereira, entre aspas, zombou do Flamengo, dizendo que é o Real Madrid da Shopee, digamos que o Palmeiras é o Barcelona. Não sei se da Shopee, mas é o Barcelona, fazendo analogia aí com o Campeonato Espanhol. Então vai ser um jogo bacana demais de assistir. Eu particularmente estou ansioso e vou a esse jogo, sem sombra de dúvidas, no dia 23 de maio. Então, Pulgar e Paquetá não voltam quinta. Paquetá tem mais chance de ficar à disposição para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, e o Pulgar tem uma chance remota de ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. Tá, galera? Vamos agora falar de Bruno Henrique, porque o ídolo renovou com o Flamengo. O Flamengo, enfim, oficializou a renovação de contrato de Bruno Henrique. Nessa segunda-feira ele assinou a renovação dele. Vamos lá, renovação vai até dezembro de 2027, ou seja, por mais um ano de contrato. Ele não teve aumento nem redução salarial, ele manteve a base
dos vencimentos dele, direito de imagem, tudo mantido. Um jogador que tem uma história linda, maravilhosa, construída a partir de 2019, quando ele chega ao clube. Só para vocês terem noção, durante esse período, além de muitos jogos, muitos gols, muitas assistências, atuações de outro patamar, como ele mesmo criou essa frase, ele tem 18 títulos oficiais. Campeonato Carioca, senta aí porque são vários. 2019, 20, 21, 24, 25, 26. Brasileirão, 2019, 2020 e 2025. Copa Libertadores, 2019, 2022, 2025. Supercopa do Brasil, 2020, 2021 e 2025. Copa do Brasil, 2022 e 2024. Recopa Sul-Americana, 2020. Gente, isso aqui é o número de títulos do Bruno Henrique pelo Flamengo. Eu não falei um clube, não. É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem mais título que muito clube grande por aí. Isso com a camisa do Flamengo, sem contar os títulos que ele deve ter tido pelo Santos, desculpa. Então, é um jogador que eu, particularmente, sou apaixonado. De verdade. Ele e Arrascaeta, para mim, são os caras dessa geração de 2019 para cá. E ele falou sobre a renovação. Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que eu construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e ajudar o clube a conquistar ainda mais títulos. Quem também falou foi o BAP, ele estava presente lá no CT, o presidente do Flamengo, e ele disse: poderia falar que isso é um final feliz, mas na verdade esse é o começo de uma nova era. Até o final de 2027 tem muita coisa para acontecer. Concordo, muita coisa mesmo para acontecer. Rapaz, vocês viram essa do Neymar? Santos até emitiu nota oficial, que loucura, foi mal, acabei cortando aqui porque eu vi a nota oficial, o negócio tá tenso lá, Neymar agredindo o Robinho Júnior por ter levado o lençol, que loucura. Então o Bruno Henrique, ele fica aí até 2027 e eu acho que ele vai ter a chance de conquistar ainda mais títulos e ficar ainda mais na história do Flamengo. Repito, para mim ele senta à mesa aí com os maiores ídolos do Flamengo, não sei se na ponta, ao lado de alguém, mas tá na mesa. Teve gente que poderia sentar à mesa, mas pegou a oportunidade, fez assim, ó, jogou no lixo. Amigo. Hoje ele tá em Belo Horizonte, tá? Vocês vão entender a referência. Dito isso, galera, beijo, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Vamos lá, galera. Eu tô vendo aí a repercussão do empate do Flamengo com o Vasco e parece que para muitos torcedores o Flamengo não vence a 9 jogos. Mas vamos recordar, o Flamengo vem de 7 vitórias seguidas e 2 empates. Empate esse contra o Estudiantes, que o Flamengo jogou bem, atuando na Argentina, mesmo poupando alguns titulares, e o empate, aí sim, com gosto de derrota com o Vasco da Gama, repito, pela forma que foi. Se analisar os 90 minutos, o empate foi justo, tá, galera? Porque o Vasco da Gama, dentro do seu plano de jogo, foi melhor que o Flamengo no segundo tempo inteiro, na minha concepção. Inteiro não, mas boa parte do segundo tempo. E no primeiro tempo o Flamengo até foi melhor, só que o Vasco, repito, no seu plano de jogo, eu acho que desempenhou melhor do que o próprio Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo fez 1-0, 2-0, e eu acho que a vitória começou a escapar quando o Jorginho deixou o campo, quando o Jorginho foi substituído. Gente, assistir o Jorginho jogar futebol loco é gostoso demais, ele joga muita bola. E ontem ele comandou o meio-campo do Flamengo, jogou muita bola. E quando ele sai, os jogadores que entram não conseguem desempenhar da mesma maneira no meio de campo. O Saúl entrou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo. O De La Cruz entrou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo. O Bruno Henrique não entrou bem, não vou dizer que ele entrou mal, mas também não entrou bem. O Alacian foi totalmente displicente no lance do segundo gol do Vasco da Gama, quando ele deu um piquezinho para poder marcar. Aquele pique ele foi famoso só para dizer que deu uma corridinha e a bola foi cruzada e o Hugo Moura soube aproveitar. Então, eu acho que ali a vitória começou a escapar. Só que o grande aprendizado que o Leonardo Jardim precisa tirar desse jogo é o seguinte: não dá para fazer ou até mesmo 2-0 e recuar tanto como o time recua. É uma estratégia do Leonardo Jardim desde os tempos de Cruzeiro. Quem acompanhava o Jardim no Cruzeiro era exatamente isso. O Cruzeiro abria 1-0 até 2-0, ainda mais quando era no primeiro tempo, e no segundo tempo as linhas totalmente baixas para, entre aspas, jogar no contra-ataque e aproveitar uma brecha do adversário. O Leonardo Jardim no Flamengo foi a mesma coisa, engraçado. Faltou ao Leonardo Jardim ontem, contra o Vasco da Gama, exatamente aquilo que ele não quer ter
nos tempos de Felipe Luiz, quando o Flamengo tinha, que é a posse de bola estéril, segundo ele, né? O Flamengo era para ter ficado com a posse de bola, era para ter comandado o jogo, mas não, quis dar a bola para o Vasco da Gama, deu espaço para o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama soube aproveitar. O grande lance o Flamengo sempre flertou com esse perigo. Uma hora esse flerte ia se tornar namoro, e contra o Vasco da Gama se tornou um namoro. Terrível para o Flamengo, obviamente. Não foi um namoro gostoso, porque tomou 2 gols em 10, 11 minutos. Não dá para ser assim. E o Leonardo Jardim precisa tirar aprendizado disso. Pelo menos ontem, na entrevista coletiva, quem não acompanhou, eu vou trazer aqui uma declaração dele, pelo menos assumiu esse erro dele, porque ele falou o seguinte sobre o empate: nós tivemos 70 a 75 minutos aceitáveis, depois entregamos o jogo ao adversário, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar os corredores e eles cruzaram com facilidade, isso nos prejudicou muito. O Flamengo tem que jogar e deixamos de jogar. Falei isso para os jogadores. Todo mundo é responsável, mas eu sou o grande responsável, porque não consegui colocar no time jogadores que mantivessem o nível de exibição. Guardar resultado é uma coisa muito importante. Pois é, o Flamengo fez 2-0 e não soube guardar o resultado, como ele disse aqui. E ele assumiu o erro, pelo menos isso. Eu gostei disso do Leonardo Jardim. Só que ele precisa aprender com esse erro. Não dá para repetir isso mais. A torcida do Flamengo, no Maracanã, não aceita isso. E nas redes sociais é exatamente essa crítica que a torcida está fazendo ao Leonardo Jardim. Porque não dá para ele recuar tanto o time. Foi assim contra o Atlético Mineiro, a sorte que na ocasião o Rossi desviou a bola, bateu na trave, quando o Flamengo abriu 1-0. Aí depois o Flamengo conseguiu chegar a 2-0. Foi assim agora contra o Vasco conseguiu empate. Então, que sirva de aprendizado e de lição para o Leonardo Jardim. Não dá para fazer esse tipo de estratégia mais, ou pelo menos fazer menos, né? Porque a forma como o Flamengo fez ontem contra o Vasco foi feio. Inclusive, o Jardim errou porque ele morreu com uma substituição no jogo. Ele poderia ter colocado Danilo. Por quê? O Vasco da Gama estava jogando bola na área do Flamengo toda hora. Tanto é que os 2 gols que o Flamengo sofreu foram de bola aérea. Inclusive, isso precisa ser dito, Léo Ortiz fez uma partida horrível ontem. Horrível em todo sentido, dando espaço pro adversário. Bola aérea dele foi terrível ontem. Nossa, foi uma partida pro Léo Ortiz esquecer com a camisa do Flamengo. Foi muito mal. Quem fez uma boa partida foi o Pedro. Inclusive, ele marcou um belo gol. Quem estava lá para assistir no Maracanã, loco, Carlo Ancelotti. Isso é informação. O Pedro tem chance sim de ir para a Copa do Mundo. Ele não está descartado. O que eu posso dizer para vocês o Pedro furou a fila de muita gente para a posição de centroavante. Ninguém me falou isso, mas pelo entendimento que eu tive nessa apuração se o Igor Thiago, que hoje é o centroavante escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti, se machucar, o Pedro é o reserva imediato, digamos assim. Se antes o Pedro não tinha nenhuma chance de ir para a Copa do Mundo, agora ele tem chance de ir para a Copa do Mundo. E para quem não sabe, a seleção, qualquer seleção na Copa do Mundo pode fazer mudança na lista por lesão até 24 horas antes da estreia na competição. O Brasil estreia no dia 13 de junho. Então, até dia 12 de junho, a seleção brasileira pode fazer alterações. E a gente já viu de tudo acontecer. Para mim, o caso mais emblemático foi quando o Emerson, volante, estava com a seleção brasileira já numa brincadeira, ele brincando de goleiro, caiu no chão, machucou o braço, e aí foi cortado da seleção, não pôde disputar a Copa do Mundo. Então, galera, o Pedro, e assim, não acho nenhum absurdo, tá? Pedro é jogador de altíssimo nível, para mim é o melhor centroavante do futebol sul-americano, tem nível sim de Europa, embora tenha ido lá para a Fiorentina, tenha ficado poucos meses e voltado para o futebol brasileiro. Um jogador que já disputou a Copa do Mundo e quando foi necessário, bateu o pênalti, converteu o pênalti na disputa de penalidade máxima com a Croácia. Então o Pedro ele não precisa mais se provar para ninguém. Ele teve falta de sorte durante o ciclo, porque quando ele seria titular, acabou machucando o joelho lá na seleção brasileira nos tempos de Dorival Júnior. E quando ele estava na mira do Carlo Ancelotti para ser convocado, e o próprio Carlo Ancelotti disse isso, ele se machucou novamente. Então o Pedro ele não teve muita sorte nesse ciclo, mas qualidade técnica, tática e física, ele está tendo aí nos últimos jogos. Só para vocês terem noção, desde a chegada de Leonardo Jardim, ele é o jogador que mais tem minutos em campo, é o jogador com mais participações em gols, são 10 gols desde a chegada do Leonardo Jardim, e 4 assistências, pois é. E assim, tá fazer chover dentro de campo, gente. É porque tem vários lances que acabam não sendo gol que a gente pouco fala. Passe de letra, pivô que ele faz,
Enfim, eu acho que sim, ele tem potencial para vestir a camisa da seleção brasileira. Confesso que entre ele e o Igor Thiago fico na dúvida, porque o cara tá jogando muita bola na Premier League. Mas isso que eu trouxe aqui é informação, é a cabeça do Carlo Ancelotti. Beleza, galera? Partiu SBT agora, tamo junto e fui!